engateando mais um vídeo aqui no canal, se arrepende minha paixão, de nada, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, segue a gente no Kawaii, segue no Instagram. Falar aqui um pouco a matéria que teve passado aí, né? Da vice-presidente aí, né, do CRB, da divisão de base, a Cristina Japiaçu, falando sobre o dinheiro o CRB vai ganhar aí, né, da Liga Forte Futebol, sobre investimento na base. Então, antes de mais nada, eu queria que vocês estão se regateando, comentassem aqui no canal, se é minha paixão, esses 43 milhões que o CRB vai ganhar aí, né, desses valores aí, o CRB deve investir mais em que área? Reforçar o time para brigar pelo acesso, ou a criação de um estádio de futebol, ou investir na base. Então, comente abaixo, cerca aí de 43 milhões, né, da Liga Forte Futebol. O que vai ser feito com esse dinheiro? Torcedor Gatiano quer saber. Vamos ver aí, né, no Bola Quente aí, a vice-presidente de base aí, Cristina Japiaçu, falando aí. Deixa o like, se inscreva no canal, isso é minha paixão. Forte abraço. Pois é, Orlando, quero aqui agradecer a presença da Cristina Japiaçu, né, que representa aqui a base do CRB, vice-presidente das divisões de base do Clube de Regatas Brasil, acerca do que foi dito, citado também, com relação hoje no mundo do futebol, Cristina, tem a figura do empresário, né? E o empresário, ele começa desde cedo, né? Já deu observando os garotos, e no CRB não é diferente, né? Até pela a estrutura que está sendo montada, que vem sendo, desde que assumiu o presidente Mário Marroquim, né? Nesse trabalho de base. Como é que funciona, qual é a estrutura que vocês têm utilizado, né, para esse momento do CRB nessa base? Você que tem um pouco mais de um ano, né, Cristina? Boa noite. Mais de um ano. Boa noite, Marcelo. Eu que agradeço o convite e muito bom a gente estar aqui para esclarecer o que vocês precisam saber, né? Então, a nossa divisão de base, ela começou com o presidente atual, não que a divisão começou, mas a organização comigo, com o presidente Marroquim, desde o ano passado, e a gente tem ainda um convênio com a UFAO. Antes, a UFAO ela abarcava toda a divisão de base, do 15 ao 20. Né? Hoje, a gente já fez uma divisão. 17 e 20 treinam no CT. 13, 15 e 14, que a gente tem uma escadinha aí de um para outro, treina na UFAO. Então, nossos treinos são diários, com todo o material dado pelo clube. A gente tenta ter uma organização social de atendimento aos atletas melhor. A gente tem um psicólogo, a gente tem um fisioterapeuta só para a base, a gente tem nutricionista só para a base. Lá no CT, a gente tem um centro de física, né, de educação física, só para a base, uma academia, e dividimos os campos para a base treinar e também o profissional, lá no CT. E na UFAO treina o 13, o 14 e o 15. Os treinos são à tarde, porque pela manhã o atleta tem que estudar, a gente não abre mão disso, né? O atleta tem que estudar porque ele tem que ter o plano B na vida dele. Agora, Cristina, com relação ao investimento que está chegando para o Clube de Regatas Brasil, né? E aí fala-se em 42 milhões. E o presidente já deixou claro que a base do CRB será contemplada também. O que já pode adiantar? Seria um centro de treinamento? É tudo muito cedo? Como é que vocês estão fazendo com relação ao recurso para a base? O que é que o presidente passou para vocês? E você, na qualidade de vice-presidente da base do CRB, como é que pensa? O que a gente tem de projeto para aumentar ainda mais, né, esse projeto da base do CRB? A gente tem um pensamento, né, de fazer um centro de treinamento para a base, mas ainda tudo muito embrionário. Porque, primeiro, a gente quer saber se o dinheiro vai chegar. E, se chegar, tem-se esse pensamento, mas não é nada concreto ainda, porque a gente precisa de autorização da gestão como um todo, a gente precisa de autorização do conselho também, e isso está ainda como ideias, né? Não tem nada ainda certo. Tanto que a gente não tem local, a gente não tem nada. É só pensamento. Marcelo. A gente pensa num local que seja próximo do entorno onde tem a maioria dos atletas, que, por exemplo, a localização da UFAO é ótima para eles. A do CT já não é tanto, porque
a distância dificulta bastante. Mas a gente pensa, sim, em ampliar alguma coisa para a base. Por enquanto, a ideia e a certeza que vai ter é que a gente vai organizar o CT, né, com relação à divisão de base. Organizar os alojamentos, vestiário. Cristina, a respeito do que foi dito aqui, inclusive essa semana, de que tem empresário dentro da divisão de base do CRB, isso procede? Como o CRB tem administrado essa situação? Empresário na divisão de base do Galo. Veja bem, nós temos atletas, inclusive do Sub-15, que já tem empresário, mas ele não tem interferência nenhuma no clube. É do garoto, né? E assim, como a gente só pode registrar o garoto a partir de 14 anos, é a lei, e a gente não tem uma segurança de que ele é nosso, mas a gente tenta ter uma boa relação com os empresários e até com os pais, para que a gente consiga ficar com esses garotos, principalmente aqueles que a gente vê uma projeção. Né? Do Sub-17, Sub-20, tem em sendo negociado, enfim, se desponta para o futebol. É um patrimônio do Clube de Regatas Brasil, tem a figura do empresário. Como é que é essa negociação e acontecendo um garoto desse estourar aí para o futebol, Cristina? Então, a gente tem alguns, já do 17 e do 20, que já são profissionais, já são profissionalizados. Já tem vínculo com a instituição CRB. Exatamente. Já tem vínculo diretamente com o CRB, né? E aí, lógico, nessa negociação, entra os pais, principalmente com o Sub-17, porque ainda não tem idade, e o Sub-20 é diretamente com os seus empresários, quando tem, e quando não, diretamente com o atleta. Né? Nessa minha linha de base, eu já sei, pelo menos que eu sei, a gente tem 6 ou 7 já atletas que já estão profissionalizados. Né? Inclusive, tem um aí que eu sou muito fã dele, que é o Michel, que tem 18 anos agora, mas já está... É do CRB? É do CRB. Tem empresário no meio? Tem. Para ele. No meio... O empresário, veja bem, o empresário... É bom explicar essa figura do empresário, né, com o jogador e o CRB. Né? A figura do empresário é para o atleta e para as negociações com qualquer clube, como é um profissional normal. Mas ele não interfere no trabalho da gente, de jeito nenhum. A gente só tem atletas que performem dentro da estrutura e da metodologia que a gente criou para a base. Ô, Orlando. Marcelo, eu quero fazer, pelo menos da minha parte, a última colocação é a seguinte. Se o jogador que está no CRB, ele tem um empresário para agenciar a sua carreira como jogador, se os direitos federativos pertencem ao empresário ou ao CRB? Os direitos do jogador, se pertence ao empresário, se pertence ao CRB, como é que funciona isso? Se profissional, ao CRB. Enquanto tiver com o contrato com a gente, ele é da gente. Entendeu? O empresário, ele cuida do atleta só porque ele dá um suporte. Mas ele não manda no atleta. Eu tenho um atleta que o empresário queria levar ele para um clube fora e ele disse, não, eu quero ficar aqui. Eu estou gostando e não vou. E ele nem tem idade ainda para resolver. E o pai entrou e ele disse, pai, você vai me perdoar, mas eu quero ficar. Então, assim, não há uma interferência com o clube. Ele negocia o atleta. Marcelo, a partir do momento que a gente profissionaliza, o atleta é do clube. Pois não, Pereira. A dúvida, até agradecendo a presença também da Cristina, muitos torcedores eles ficam na curiosidade. Se hoje, economicamente falando, se os direitos econômicos desses atletas, se tem algum direito econômico desses atletas que estão na base, que já não são 100% do CRB. Porque todo mundo pensa, pô, revelar é massa, mas se um dia um moleque desse desponta, né... Ele seria negociado, e aí o direito econômico, ele às vezes é fatiado, às vezes é inteiro do clube. Hoje existe algum moleque da categoria de base que já tenha direito negociado com outra instituição, ou eles são 100% do CRB economicamente falando? Então, aí vai depender do contrato, né? Porque o contrato também é feito com a presença do empresário. Então, o que é que tem no contrato?
Aí a gente vai ter que se ater ao que está lá. Se tem fatia para o empresário, se tem só para o CRB, enfim. Isso aí a gente não tem uma coisa definitiva, mas de acordo com o que tiver no contrato na hora, né? Agora, o CRB não perde, né? Não, com certeza não. Não, depois de profissionalizado, o CRB não perde. Não pode perder. Até porque qualquer clube que queira levar, ele tem que entrar em contato com o CRB para adquirir o atleta, seja por empréstimo, seja para comprar, mas não pode tirar, ele é patrimônio do clube. E o vínculo com o clube passa acima dos 14 anos, né? Tem isso também, não pode, com 14, acima dessa idade? Com 14 anos a gente pode registrá-lo no clube. Agora, a segurança para o clube só profissionalizando.